Pois é, amigos, vamos falar desse filme que a Prime fez questão de trazer para a humanidade. Um filme que tenta fazer o Scream Life, né? Para quem não manja muito, é basicamente tudo que é filmado e gravado foi filmado por um computador, por um celular, por uma webcam, tudo relacionado a isso para contar a história, né? Tem até aquele filme Buscando, que saiu uns anos atrás, foi um baita sucesso e acho que inspirou muito esse Guerra dos Mundos, mas assim... o Buscando mostrou que não é fácil fazer um filme assim, porque pode virar Guerra dos Mundos. Vamos falar desse filme que foi duro, hein? Deixa o like, se inscreve. Se quiser ver, ele tá no Prime Video, tá? De graça. Você pode pausar o vídeo aqui agora e ir lá assistir, depois você voltar pra ver a crítica, porque vai ter spoilers, mas é irrelevante ter spoilers. E acho que até pode te salvar receber esses spoilers. E eu vou tomar muito cuidado, porque assim, Prime, vem com cinelegos, né? Deixa a gente ver os filmes antes, tudo, sabe? Aquele rolezinho. Vamos fazer parceria, sabe? Fazer uma parceria legal. Mas nesse filme não vai ter como, né? Pra quem não sabe, esse filme, inclusive, ele foi gravado em 2020, tá? Durante a pandemia. E isso até facilitou essa escolha pelo Screen Life, né? Você precisava só dos atores gravando. E ali, uma câmera boa, uma webcam boa, eles conseguiram fazer um bom trabalho. O problema é que, pra mim, eu acho que a gente tem mais cenas do Ice Cube falando em off e do mouse andando e zooms na tela do que de atuação no filme, sabe? E isso é muito ruim. E se você tiver vertigem, eu acho que esse filme vai te atrapalhar bastante, tá? Porque tá aqui, dá um zoom aqui, volta a gente falando aqui, câmera balança, enfim. Então aqui o Ice Cube é o William Redford e a gente vai acompanhar ele no seu trabalho, que teoricamente é no centro de inteligência dos Estados Unidos ali, ele controla vários drones, várias câmeras, ele tá lutando contra um hacker, né? Importante colocar esse hacker aí, porque mais pro fim do vídeo vai fazer sentido isso, tá? E esse hacker tá descobrindo que o governo dos Estados Unidos está usando o projeto Golias, né? Um projeto, até então, que era tratado como uma fake news, né? E que tinha o interesse de controlar a mente das pessoas, né? Sabe-se lá como. Mas meio que um negócio de tipo, a gente consegue prever e ter tantas informações que a gente consegue saber o próximo passo das pessoas. Que preguiça, né? Roteiro preguiçoso, como diz o nosso querido Deadpool. E assim, eles são bastante preguiçosos nesse filme, tá? Então, no meio dessa caçada com esse hacker, a gente vai acompanhando um pouquinho do dia a dia do Ice Cube, como ele... Vou chamar isso, o William, né? No caso, enfim, o protagonista do filme. A gente vai acompanhando como ele vai passar ali o dia a dia, como é que é o dia a dia dele, entre tanto trabalhar quanto ficar vigiando os filhos. E, inclusive, a filha dele tem uma câmera na geladeira e ele sabe que ela não tá comendo proteína. E o filme tenta traçar um pouco dessa relação familiar, tá? Tem esse rolê, porque ele é um viúvo, né? A mulher dele faleceu, não explica como, tá? E ele tá tentando lidar com os filhos, ele vira uma pessoa super protetora, talvez também por conta da mulher ter morrido, mas o filme não vai aprofundar isso, né? O filme, ele não aprofunda nada, né? Imagina uma relação familiar, né? Aí os filhos dele, supostamente é um vagabundo que fica trabalhando, fica só jogando, não trabalha, não tem um foco na vida. E a outra é uma super geneticista. E isso também vai ser importante lá pra frente na história, tá? Então o Ice Cube tem esse negócio, ele é workaholic, né? O cara que ama ficar trabalhando e ele fica vigiando os filhos. E aí, no meio disso tudo, começa uma invasão alienígena, né? Em que a gente vê que ele chama a pessoa da NASA de nome da pessoa e NASA. Tá assim, é umas maluquices dessa. E é uma grande propaganda também do YouTube, do Reddit, do X, já era o X ali, né? No filme, pelo menos isso na época que foi gravado era X já, mas não. Mas, enfim, de produtos da Windows. Então, assim, ele usa bastante o Zoom. E ele usa bastante também o Teams para falar com o presidente dos Estados Unidos. E na invasão alienígena é descoberto, né, que os alienígenas estão aqui para comer dados. Sim. Então, eles querem comer foto do Facebook. E também dados importantes do governo, obviamente, né? Então eles atacam os grandes data centers, mas... sei lá. Talvez um pendrive daqueles que a gente compra, sabe, nas rodovias, com 200 melhores músicas sertanejas. Um daquele lá resolvia o problema dos aliens. E os aliens foram chamados porque, como esse Golias era um grande
um grande data center, esse projeto Golias, isso chamou a atenção deles. É tipo o Galactus, só que comendo dados. Então, assim, eles vêm pra Terra pra devorar todos esses dados aí, eles são chamados, né? Eles sentem o cheiro do dado e vão atrás. E é isso, e por 1h30 a gente vai vendo o William na frente do computador, vendo notícias da CNN e da Fox News, vendo vídeo no YouTube, e é isso. E salvando os filhos, né? Então ele pega um Tesla, ele consegue abrir o Tesla pelo hacker que ele tem lá da versão do governo, consegue mexer em tudo. Então, assim, tem todas essas situações, a gente vai vendo isso por 1h30, e é muito cansativo isso, tá? E até o ponto que eu já disse filme que, assim, ele tem pelo menos 1h30, né? Que eu gosto de filmes que tem mais ou menos só esse tempo, mas é tanta coisa ruim que desanima, mesmo ele tendo 1h30, tá? E aí começa um grande erro já do filme, que é o seguinte: os aliens, eles são comedores de dados, e também eles estão interceptando o que tem de comunicação e as zonas do exército, né, para facilitar a entrada deles e o consumo deles de dados. E é isso que, assim, o filme, ele é screen life, então ele não pode ficar offline, o personagem. Que poderia ser um negócio legal, tipo, metade do filme assim e outra metade ele tendo que se virar sem ter a tecnologia, né, meio que lutando com paus e pedras, né, contra o invasor. Seria algo legal, mas não também. Porque o roteiro não pode deixar o personagem sem internet. Então, a internet funciona ainda, sabe-se lá como. Então, eles conseguem ligar no WhatsApp, conseguem subir vídeo no YouTube, tudo isso tranquilo, isso pode, tá? Dentro desse cenário que tá sem comunicação, supostamente. E eu entrei uma maluquice porque daí, finalmente, o William consegue pôr as mãos nos arquivos que contam o Projeto Golias, descobre que ele foi enganado, que o governo realmente tá fazendo algo pra controlar as pessoas. E aí, ele se une ao filho, porque sim, o filho dele é um hacker. Inclusive, o filho dele é o hacker fodão, tá? Ele descobre isso como? Ele pega uma gravação e supostamente tá correndo atrás desse cara tem muito tempo, tá? E aí ele decide pegar a gravação, ele aumenta a velocidade do áudio e aí ele descobre que é a voz do filho dele. Tipo, no filme dá a entender que eles estão procurando esse cara há muito tempo. E ele não fez o básico de consultar a voz do cara? Ele fez isso no meio do filme porque sim. Cara, que... Nossa. A gente tava numa sequência boa de filmes, né? Filmes que foi no cinema, tudo. Eu falei, pô, isso aí pelo menos... Eu já sabia que ia ser ruim, tá? Mas eu falei, pô, mas vai que é engraçado. E nem isso sabe? É só ruim. Então, assim... foi duro ver esse filme, tá? Sendo muito sincero. Mas, enfim, aí o William consegue ler o arquivo do Golias e ele quer subir um vídeo pra entregar a todo mundo que participou. Tipo, entregar toda a conspiração, todo o rolê do governo. E ele faz isso no YouTube. Num vídeo editado. Em que a gente não viu ele editando. Mas ele faz isso no YouTube. E aí, tipo, tava sem comunicação. Como é que ele subiu um vídeo no YouTube? Mas aí, magia do pai. Magia de pai. Quando você vira pai, você ganha esse bônus, tá? Então, é basicamente isso que o filme faz. Como eu disse, roteiristas bem preguiçosos. Como eu disse, roteiristas bem preguiçosos. E aí que é a parte da hora também da preguiça dos roteiristas, né? Primeiro, como que... quem são os filhos do William? Uma filha é geneticista, como eu falei, e o outro filho é um hacker. E o que são os alienígenas? Uma mistura de tecnologia com coisas orgânicas. E mostra que a filha dele estava conseguindo fazer umas células carnívoras, que eles falam, são canibais. Que né, tem câncer, essas células vão lá e atacam e resolvem o câncer. Na lógica do filme. E aí... Esses são os dois filhos dele. Então, a solução para toda invasão alienígena são os dois filhos dele. Porque, sim, entendeu? E aí tem o genro dele, que é um funcionário da Amazon, que foi treinado pela Amazon. Sim, é uma propaganda foda da Amazon, tá? Sendo muito sincero, essa parte até é bem engraçada. E aí, que nem para poder colocar esse vírus que, combinado com o negócio genético da filha, vai conseguir destruir os aliens, eles precisam colocar um pendrive. E aí, como eles fazem isso? Porque eles estão num ponto e o William tá num outro, né? O entregador da Amazon consegue controlar um drone, desviar de ataques alienígenas e chegar lá para entregar o pendrive. E aí, no fim, tudo dá certo. Então, assim, esse filme... Eu acho que a ideia poderia ser boa, mas, cara, é tudo tão ruim, tudo tão errado. Primeiro, eu acho que colocar um Ice Cube pra fazer esse personagem... Não sei por que foi escolhido.
E ele fez o filme de muita má vontade, tá? Sim, eu sei que também não tô esperando uma atuação de Oscar dele, mas caramba, cara. Né? Acho que todos os personagens também, inclusive tem aquele que fez Agents of S.H.I.E.L.D., né? O Coulson, do MCU, que é bom ator, né? Tipo, nossa também. Terrível, sabe? Então, assim, a ideia era boa, a execução é péssima, o filme é chato, o filme tem 1h30, mas você fica tonto porque fica mudando de tela o tempo todo e você sente que a história não tem peso nenhum, sabe? Tem supostas mortes de personagens, você fica... Tipo, era pra você ficar, caramba, ferrou, ele morreu. Mas você fica, tipo, tá bom, acaba logo a história, sabe? Então, assim, é um filme muito, muito triste. Realmente, tá na Prime, se quiser ver, eu não recomendo. Se for assistir Guerra dos Mundos, vê o do 2005 com o Tom Cruise. É bem melhor. Se não vi recentemente, mas, pô, com certeza é melhor que esse filme, que pra mim rivaliza com Feios, né? Aquele filme da Netflix, que conta a história da distopia das pessoas feias. A gente tem cinelegos também deles, sabe? Mas é isso. Comenta aí, você viu essa bomba? O que você achou de Guerra dos Mundos com Ice-Cube? E, enfim, deixa o like. Se você tá chegando aqui agora no Cineleigo, seja bem-vindo. Chegou num ótimo vídeo. Mas olha que na nossa biblioteca tem outros vídeos legais pra você ver. Saiu na última sexta o nosso vídeo, nosso podcast, né, semanal sobre o filme O Drácula de Bram Stoker. Segunda-feira tem Cinelegos News. Então, assim, se inscreve aí, aperta o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo no Shorts, no TikTok e no Instagram todos os dias, tá? Segue a gente também aqui no TikTok e no Instagram. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Por favor, com um filme muito melhor que esse, porque olha, que dureza, hein?